O objetivo da aula de hoje é fazer aqui um curso introdutório ao software Masta 2. Então esse software é disponibilizado gratuitamente na internet e ele oferece uma série de vantagens em relação ao FTool, por exemplo. Então, para fazer essa introdução ao funcionamento dele, vamos fazer análise estrutural desse pórtico que está aparecendo na tela, que é um dos pórticos que foram passados como exercícios em aulas anteriores. E à medida que a gente vai implementando o pórtico, a gente vai conseguindo criar um modelo da estrutura, aprender ele e ver as diferenças que tem para o FTool. Tá? Beleza, então como é que ele funciona aqui o Mastan? Vocês vão utilizar as abas dele, sempre partindo aqui da geometria, sempre da esquerda para a direita, em termos de abas, e cada aba que vocês vão abrir para inserir uma estrutura vai ser sempre de cima para baixo. Tá? Então, didaticamente, começamos com geometria, inserindo nós, depois elementos, passamos para propriedades, seções transversais e materiais e assim por diante. Tá? Então, vamos começar aqui com geometria. Nosso primeiro passo é inserir os nós da estrutura. Tá? O que são os nós? A estrutura, como a gente está vendo aqui, a gente vai sempre dividir ela em elementos que são limitados por nós. Então, por exemplo, se vocês olharem aqui a estrutura, o pilar da esquerda, estamos chamando ele de elemento 1, que ele vai aqui do ponto A até o ponto C. Esse ponto a gente vai dar um nome dele como nó 1. Tá? Então esse cara aqui vai ser o nó 1, o ponto C vai ser o nó 2, o ponto D o nó 3 e o ponto B aqui embaixo será o nó 4. Tá? Para a gente conseguir inserir os nós dentro do software, a gente precisa criar um sistema de coordenadas. Tá? Como é que a gente pode fazer isso? Vamos pegar e vamos deixar aqui o nosso nó A como a origem do nosso sistema de coordenadas. Então, fazendo isso, o que a gente vai ter? O nosso ponto 0, 0, ele vai ser bem em cima aqui do nosso nó A, ou nó 1. Tá? Então, o eixo X seria o eixo horizontal a partir desse ponto, e o eixo Y seria o eixo vertical a partir desse ponto. Nesse nosso sistema de coordenadas, o nosso nó A ele tem coordenadas 0 em X e 0 em Y. Beleza? Se a gente for ver nó 2, quais serão as coordenadas dele? Em X é 0, e em Y é a altura aqui do pilar, que é igual a 4. Lá para o nosso nó 3, ele vai ter o quê? As coordenadas dele serão em X 6 metros e em Y 4 metros. E para terminar, as coordenadas do nosso nó 4 serão em X 6 metros e em Y menos 2 metros. Ele está aqui 2 metros abaixo da nossa origem. Tá? Então essas informações das coordenadas do nó nós vamos inserir para começar a análise da estrutura no Mastan. Então, vindo para o Mastan, vamos colocar lá geometria, definir nós. Então, que vai aparecer essa aba aqui embaixo. O que vocês precisam entrar nessa aba? As coordenadas x e y, eventualmente z, de cada nó da estrutura. Aqui nossa estrutura está no plano e vamos trabalhar então no plano x e y. Aqui é a primeira coisa que aparece de uma vantagem em relação ao FTool, que é que no Mastan você consegue modelar estruturas tridimensionais. Tá? Então, o primeiro nó vai ter coordenada x igual a 0, y igual a 0, z vamos manter todo mundo igual a 0 no plano xy. Quando eu clico em Apply, vai aparecer esse nó 1 aqui na minha tela. Beleza? Então, criei o nó 1, vou criar o nó 2. Nosso nó 2 tem coordenada x igual a 0, y igual a 4.
quando eu clicar em Apply, o software vai criar o meu segundo nó. E vou proceder isso até criar os 4 nós da estrutura. Então, o nosso nó 3 tem coordenada x igual a 6, y igual a 4. Clico em Apply, o software cria aqui o nó 3. E por último, nosso nó 4 tem coordenada x igual a 6, y igual a menos 2. Quando eu clico em Apply, ele cria aqui o meu quarto nó. Beleza? Então, criados os nós, o que a gente fez? Utilizou tudo que tinha aqui nessa primeira parte da aba de geometrias. Vamos partir para a segunda parte. Vamos definir os elementos. Tá? Então, vai criar lá em Define Element e vamos criar elemento a elemento. Aqui na nossa estrutura, a gente tem 3 elementos. A gente tem o elemento 1, que seria o pilar da esquerda. A gente tem o elemento 2, que seria aqui a nossa viga, e o elemento 3, que é o pilar da direita. Tá? Então, basicamente, como é que a gente vai criar os elementos? Vamos criar eles conectando 2 nós. Então, para o primeiro elemento, elemento 1, vamos dizer que ele vai aqui do nó 1 para o nó 2. Então, notem que aqui na tela do Mastan aparece aqui nó I e nó J. Então, se eu clicar em cima do N1, o que eu estou dizendo? Que o primeiro nó, o nó I do elemento 1, é o nó 1. Note que aqui já pulou para o J que você vai definir. Então, você vai clicar lá em N2, e vai ser o segundo nó desse elemento. Feito isso, se você clicar em Apply, ele cria um elemento. Tá? Então, quando você cria um elemento, essa linha que é traço, ponto, quer dizer que essa linha é um elemento, e quando ele é traço, ponto, quer dizer que ele não tem seção transversal e não tem material ainda. Tá? Vamos repetir o mesmo procedimento para criar os elementos 2 e 3. Então, para criar o elemento 2, clico no nó 2, clico no nó 3 e Apply. Criou o elemento 2. Então, E1 elemento 1, E2 elemento 2. Por fim, vamos criar o elemento 3, clicar no nó 3, clicar no nó 4 e Apply. Beleza? Então, utilizamos aqui a primeira aba do nosso programa. Se eventualmente mais para frente, se quiserem ter alguma informação sobre o elemento, vocês vão clicar aqui em Information, Node Element, clicar no elemento que vocês querem ter informação e assim ele será obtido. Aqui aparece outra coisinha que é esse Define Connections. A gente vai ver mais para frente, em detalhe, o tipo mais simples de conexão, que é a conexão rígida. Tá? Aqui a gente consegue criar conexões semi-rígidas ou inserir rótulos. Mas quando a gente estiver na segunda parte no semestre, vamos entrar em mais detalhes desse assunto. Então, continuando com a nossa estrutura aqui mais simples, vamos para a pasta aqui de propriedades. As propriedades são basicamente o quê? Seção transversal de cada elemento da estrutura e material de cada elemento da estrutura. Então aqui vamos criar uma seção transversal. Então aqui eu vou colocar Define Section e apareceu essa aba para a gente aqui embaixo. Tá? Nessa aba o que vocês podem fazer? Dar um nome para essa seção. Então vamos colocar aqui seção da aula 01, por exemplo, e vocês vão inserir as propriedades dessa seção. Como a gente está trabalhando no plano, as únicas propriedades que a gente vai usar vão ser a área da seção transversal e o momento de inércia em relação ao eixo Z. Tá? Então, a área da seção transversal, a gente tem que todos os elementos são iguais, tem a mesma seção transversal, e tem base de 12 centímetros e altura de 40 centímetros. Então, notem que aqui você consegue fazer as continhas, utilizando ponto para algarismo decimal. Tá? Então, ponto 12 vezes ponto 4, eu vou ter o valor da minha área. Momento de inércia vai ser o quê? Base, ponto 12, vezes a altura, ponto 4, elevado ao cubo, divididos por 12. Tá? Então, você pode deixar a continha lá, ele vai fazer automaticamente. As outras entradas aqui
momento de inércia em relação ao eixo Y e o momento polar de inércia da seção somente vão ser necessários em estruturas tridimensionais. Todas essas quantidades que entram aqui embaixo dizem respeito quando a gente faz análise inelástica, que é um tipo de análise não linear que a gente não vai aprender na disciplina. Tá? Então, normalmente, esse tipo de análise é material de ou alguma aula específica optativa ou material de pós-graduação. Esse coeficiente CW é uma constante para torção, que também não vem ao caso aqui. Tá? Então, essas coisas que aparecem a mais, vocês acabam não utilizando por enquanto, mas são as funcionalidades, as vantagens que o Mastan tem além em cima do VFTool, por exemplo. Então, aula 1 seria a nossa sessão. Vamos clicar em Apply. Agora eu criei essa sessão, tá? Uma vez que eu criei a sessão, eu tenho que colocar essa sessão nos elementos que ela pertence. Então, por exemplo, vou clicar aqui em Attach Section, vou selecionar a minha sessão, aqui já está a minha sessão 1, né, que é o nome aula 1, e vou clicar os elementos que contém essa sessão. Então, no nosso caso, são todos os elementos. São 1, 2, 3. Aqui nessa abazinha vai aparecer o número dos elementos que eu selecionei. Vou clicar em Apply e vocês vão notar que agora da linha tracejada do ponto virou uma linha somente tracejada. Isso quer dizer que esses elementos contêm seção transversal, porém ainda não contém material. Tá? Então, para desselecionar ou selecionar todos os elementos da estrutura, vocês podem clicar aqui em Clear ou em All, selecione e desselecione. Tá? Dando sequência, o que vocês vão fazer? Definir o material. O nosso material, vamos definir aqui como um polímero da aula 1, vamos chutar alguma coisa aí. E quais são as propriedades que vocês vão ter que definir? Para problemas planos, vai ser somente o módulo de necessidade. Então, 50 e 9, quer dizer, 50 vezes 10 elevado a 9. Tá? Esse Vzinho seria o coeficiente de Poisson, daqui seria a constante de escoamento, etc. Então, essas coisas aqui também vocês vão usar só quando tiverem. Não vão usar aqui na disciplina. Então, basicamente, definir o material é o que? Definir o e clicar em Apply. Uma vez que você clicou em Apply, vai aparecer aqui com sucesso o material 1 definido. Então, uma vez criado o material, o que vocês vão fazer? Vão attach material, colocar esse material nos elementos da estrutura que contém ele. Tá? Então, attach material são todos os elementos. Então, para simplificar, você pode clicar em All, selecionar todos os elementos e clicar em Apply. Então, notem quando você coloca seção transversal e material num elemento, ele se torna uma linha preenchida, uma linha reta. Tá? Então, aqui olhando para uma estrutura pequena, a gente sabe tem controle bem do que está fazendo. Esse tipo de coisa vai ser bem útil quando a gente tem lá muitos elementos e tem que definir diferentes tipos de materiais e elementos para cada um. Então, esse tipo de coisa vai nos auxiliar para grandes estruturas. Então, passamos por geometria, passamos por propriedades e vamos agora para condições de apoio e carregamento. Então, a primeira coisa que aparece aqui seriam as condições de apoio, que seria o Define Fixtures. Então, clicado lá, o que vai aparecer aqui embaixo? Quais são os movimentos que estão impedidos? Tá? Então, o DISP seria de Displacement, deslocamento, e o ROT seria a rotação. Tá? Na nossa estrutura, os dois nós, o nó 1 e o nó 4, eles têm o movimento impedido na direção X e na direção Y. Então, vou clicar direção X, direção Y, vou selecionar os nós que contêm essa restrição e vou clicar em Apply. Notem que apareceram setinhas vermelhas. Setinhas vermelhas aqui na notação do Mastan significa apoios. Então quer dizer, uma setinha vermelha na horizontal, apoio restringido, movimento restringido na horizontal, de forma análoga na vertical. Beleza? Se eventualmente chegarem numa estrutura no plano que contém engaste, vocês vão também restringir aqui a rotação em torno do eixo Z. Tá? Então dá clear para selecionar os pontos, clica, está feito aí
os apoios da nossa estrutura. Então passamos pelos apoios, vamos agora colocar o carregamento. A gente tem aqui define forces e moments, seria forças e momentos pontuais. Na nossa estrutura a gente tem uma força pontual de 40 kN aplicada no ponto C. Então vamos clicar lá em define force, vai aparecer aqui. Eu vou ter que escolher o nó que essa força está aplicada, então por exemplo, no nó 2, então notem que apareceu o nó 2 aqui, e tem que colocar a intensidade dela em x, y e z. Tá? Então nossa força só tem um componente x, que seria lá de 40 kN, então 40 elevado à terceira, vezes 10 elevado à terceira. Aqui, para entrar a convenção de sinais para forças e momentos, seria o que? Seria lá positivo para cima e para a esquerda e momento positivo no sentido anti-horário. Então essa notaçãozinha que eu estou escrevendo aqui na tela seria a notação de forças e momentos positivos. Beleza? Vamos colocar então aquele carregamento distribuído, que vai ser aqui Define Uniform Loads. Então cliquei lá, vou escolher o elemento que tem esse carregamento, que seria o elemento 2, então apareceu aqui na aba. Ele só tem intensidade na vertical, então que seria em Y. O valor dele seria de 20 kN por metro, e notem que ele é negativo porque está para baixo. Beleza? Então clicando em Apply, ele aparece lá o meu carregamento distribuído. Aqui na força só faltou dar o Enterzinho. Então seleciono o nó, seleciono a intensidade lá de 40 kN, clica em Apply. Opa, deu um bugzinho. 40 kN em X. 43. Clica em Apply, vai ter lá a força aplicada. Aqui você não consegue deletar a força, meio chatinho. Quando você tem uma força num nó e quer retirar, o que você vai fazer? Você vai selecionar esse nó e aplicar 000 para, vamos dizer, deletar a força. Tá? Então, colocamos as condições de apoio, força pontual, força distribuída. Aqui para frente a gente tem aqui para definir deslocamento e rotações pré-definidas ou efeito de temperatura. Também não vai vir ao caso por enquanto. Beleza? Então, por último, notem que agora a gente colocou todas as informações da nossa estrutura no sistema. Agora vamos fazer análise estrutural. Para a gente, na disciplina aqui, nós vamos nos bastar em análise de primeira ordem elástica, que leva em conta que a estrutura está no comportamento elástico linear, deslocamento e rotações infinitesimais. Tá? Então aqui seriam várias vantagens que se tem em cima do FTools, que ele te possibilita fazer a análise de segunda ordem elástica e inelástica e primeira ordem inelástica. Tá? Mas aqui vamos nos bastar na análise de primeira ordem elástica. Cliquei lá, o que é importante fazer? Escolher o tipo de análise. Então aqui a gente tem frame seria pórtico, espacial ou plano, treliça, espacial ou plano. Então é aqui que se define se está analisando um pórtico ou uma treliça. Se você clicar treliça, ele vai considerar que todos os nós são rótulos. Se você clicar pórtico, frame, vai considerar que toda a ligação entre os elementos vai ser rígida, ou seja, a transmissão total de momento entre um elemento e outro, que é o nosso caso. Então, treliça plana. Se você clicar em treliça espacial e tentar rodar, ele vai dar erro porque a gente não definiu as coisas no terceiro eixo. Tá? Então, só lembrando para não deixar de clicar aqui em Planar Frame e clique em Apply. Se deu certo, o que vai aparecer aqui? Com sucesso, análise completa. Beleza? Então aqui a gente executou nosso programa, ele calculou lá o que tinha para calcular na estrutura. Agora, o próximo passo é ver os resultados. Tá? Então, por exemplo, se você quer ver a reação em algum nó, você vem aqui em Results, Node Reactions, clica lá, por exemplo, no nó 4. Então, clicou no nó 4, vai aparecer aqui a intensidade da força que está agindo nele em X e em Y. Seria reação em X, reação em Y. Mesma coisa para o nó 1.
Beleza? O que mais de resultado interessante você tem aqui? Mais para frente a gente vai lidar com deslocamentos. Então, se clicar aqui no Displacements, clicar num nó qualquer, ele vai dar lá qual que é o deslocamento x, y e a rotação que está lá no nó 3. Tá? E o que é mais interessante para a gente em termos de projeto são os diagramas. Então, uma coisa que é legal de ver, por exemplo, aqui, diagrama de força axial. Então, aqui, o que você vai fazer? Vai definir se você vai desenhar o diagrama para o lado positivo ou negativo. Vamos manter aqui no positivo. A escala seria qual que é o tamanho que vai aparecer o diagrama e o número de pontos de interpolação. Tá? Então, se clicar em Apply lá, desenhou os diagramas. Tá? Se você colocar Fill, eles vão ficar preenchidinho. Tá? Vamos ver outro tipo de diagrama. Diagrama de momento fletor. Então, seria momento em torno do eixo Z aqui. Seria o momento do nosso plano. Clicou no momento. Aqui vai aparecer se você vai plotar o momento no lado que está comprimido ou tracionado. Então, para a convenção brasileira, a gente plota o momento no lado do nosso elemento que está tracionado. Aqui, escala, número de pontos, já vamos ver como é que fica. Cliquei, está lá o diagrama de momento. Para ficar melhor de ver, podemos ver aqui em View, Fit, ele vai adequar o tamanho do que está acontecendo, o tamanho da tela que aparece para a gente. Beleza? Então, se eu quiser aumentar a escala, eu aumento esse valor. Então, vai aumentar o tamanho aí das curvas. E se eu colocar em Fill, eu vou ter lá as curvas desenhadinhas. Tá? Então, basicamente, esse é o funcionamento. Em termos de resultados, podem dar uma olhada a mais, mas é basicamente isso que a gente vai mexer. Outra coisa que é legal de ver é a forma deformada da estrutura. Você vem em Results e clica lá, Diagramas Deflected Shape. Se você clicar em Apply, você vai ver que, dado esse carregamento, essa vai ser a forma que nossa estrutura vai se deformar. Então aqui vocês podem aumentar a escala, para aumentar ficar mais visível as deformações aí, a escala de deformações, e eventualmente se ela perder um pouco de definição, fica, em vez de ser curvas, você pode aqui aumentar o número de pontos de interpolação, e aumenta um pouco a definição. Para essa estrutura já estava ok. Tá? Então, para entender bem o método das forças ali, o funcionamento, às vezes é legal colocar a estrutura, aquele sistema 0, sistema 1 que vocês estão aprendendo, colocar lá, analisar, mandar plotar a estrutura deformada para ir pegando esse feeling de que tipo de comportamento tem a estrutura com determinado tipo de carregamento. Tá? Ver como ela se deforma, fica legal de entender como ela funciona. O que é mais legal de ver aqui também, em termos de resultado? Vocês podem criar relatórios. Create Report. No Create Report, você definiu as informações que você quer, por exemplo, informação geral. Eu quero informação geral e as reações. Então você vai clicar em Apply, ele vai gerar um documentozinho lá com as informações da tua estrutura, número de nós, elementos, número de seções, materiais que se utilizou e aqui embaixo a informação das reações. Então a reação acontece no nó 1, no nó 4, em x e y com essas intensidades. Beleza? Quer os deslocamentos? Clica lá, ele vai somar os deslocamentos. Então vai definir os nós e intensidades em x, y e a rotação que está acontecendo em cada nozinho daqui. Beleza? Por fim, o que a gente pode fazer também? Que é interessante para gerar essas figuras e aproveitar elas em outro lugar, é te printar aqui, imprimir uma foto. Então se gera um PDF dessa estrutura, clica lá com um nome qualquer, manda salvar, e daí você vai ter lá um PDF onde você salvou a tua estrutura. Então fazer trabalho, fazer algum relatório, pode ser útil essa função. Beleza? Então esse é o funcionamento básico do Mastan.
A gente vai usar ele bastante ao longo do semestre, principalmente para validar o que a gente vai fazer em Python, validar os resultados dos trabalhos, para a gente sempre ter uma segunda forma de comparação e ter certeza que a gente está fazendo as coisas certas. Tá? Então, para procurar erro vai ser uma ferramenta fundamental e também para gerar diagramas aí que fica bem mais fácil via software do que via programação ou à mão. Beleza? Então essa aula fecha essa primeira apresentação do Mastan e na sequência vou passar alguns exercícios para vocês fazerem para fixar aí os detalhezinhos desse programa. Então encerramos a aula de hoje por aqui e nos vemos na próxima aula.